Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Depois de um longo inverno, né? Até nós estávamos brincando, quanto tempo, por causa da pandemia, nós retornamos com os cultos presenciais, louvamos a Deus por esse privilégio, né? De podermos estar na casa do Senhor. Sei que ainda vamos ter aí um período para retornarmos ao normal, mas pela fé nós acreditamos que pelo menos o ano que vem nós estaremos na normalidade em nome do Senhor Jesus. Nós vamos inclusive continuar orando para que isso aconteça, porque nós acreditamos no milagre, acreditamos na cura, no milagre, contra essa doença, contra esse vírus que apareceu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas nós cremos que o vírus pode ter ceifado muitas vidas, estar ainda ceifando, mas já tem diminuído, graças a Deus. Mas nós cremos que o poder de Deus é muito maior que toda essa doença e que todo esse momento em que nós estamos vivendo. E é nessa fé, no poder do nosso Deus, que é maravilhoso, que nós cremos e continuamos a viver. Amém? Vamos ficar em pé? Eu convido a você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 15. Você também que nos acompanha pela internet, você que está aí acompanhando, né, pelo Facebook, acompanhando pelo YouTube, você também está sendo convidado a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 15. O cidadão dos céus. Vamos todos juntos, então, fazemos a leitura da palavra do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Que palavra maravilhosa, descrevendo aqui quem é o cidadão dos céus, quem poderá entrar no céu, e que nós possamos realmente nos enquadrarmos nessa palavra, neste salmo, e fazer parte dessa cidadania do céu. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças pela alegria de poder estar em comunhão com os irmãos, com as irmãs, seja aqui na tua casa presencialmente, ou via online com os teus irmãos e irmãs também, da mesma forma, porque nós somos a igreja e acreditamos nessa palavra e te agradecemos pela liberdade de poder prestar culto ao Senhor. Obrigada, Deus, obrigada. Obrigada também por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada pelos livramentos, que são tantos, que o Senhor nos concedeu durante toda a semana e que ainda vai conceder. Muito obrigada, Senhor. Pedimos, ó Pai, que neste culto, durante todo este culto, o Senhor esteja agindo com liberdade, que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio, agindo com liberdade, e que ao término deste culto, nós estejamos renovados pela ação do Teu Espírito Santo. Fala com a igreja, Senhor, fala com cada um que ouve o Senhor nessa noite, através das orações, através da leitura da Tua palavra, através dos louvores que serão entoados ao Senhor, através da pregação, aquilo que o Senhor preparou para que a igreja hoje te ouvisse, Senhor.
Fala com cada um de nós. Renova-nos, Senhor. Fortalece-nos. Oh Deus, muito obrigada pelo privilégio de te adorar, de te louvar. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por podermos ser chamados teus filhos, tuas filhas, Senhor. Muito obrigada. Dirija este culto, Senhor. Seja o verdadeiro dirigente deste culto e recebe o louvor, recebe a adoração. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Ainda em pé, amados, continue com a sua Bíblia aberta e abra no Salmo de número 86. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 5 e 6. Salmo 86, versículos 5 e 6. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Nesse momento, é um momento que o Senhor preparou para que nós estivéssemos diante dEle, com o nosso coração prostrado diante do Senhor. Você que está aqui na igreja, pode ficar em pé mesmo. Se quiser, se assente. Vamos evitar, por causa da situação, de ficar de joelhos. Mas se quiser ficar, pode ficar. Sinta-se muito à vontade na presença do Senhor. Você que está aí na sua casa, da mesma forma, fique em pé, assentado, de joelhos. Mas o importante para Deus é a condição do nosso coração diante do Senhor. Então, que você esteja prostrado com o seu coração diante do Senhor. Seja aqui na igreja, seja aí na sua casa. É o momento de confessar a Deus os nossos pecados. Confessar a Deus as nossas iniquidades. Confessar a Deus as nossas transgressões. Você vai contar para Deus o que você fez de errado e pedir perdão, totalmente arrependidos. E após, na mesma oração, nós vamos estar orando pelos pedidos que já se encontram nessa caixa de oração. A caixa de pedidos de oração. E se você ainda não colocou o seu pedido aqui, ou você que está em casa não pode colocá-lo, coloque agora, diante do Senhor. Coloque agora o seu desejo, o seu anseio, a sua necessidade e clame ao Senhor. Eu vou pedir ao Uziel para estar conduzindo essa oração pelos pecados, pedido de perdão e depois pelos pedidos. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento nós estamos prostrados diante de Ti, erguendo esta oração a Ti, ó Pai. É para pedir a Ti o Teu perdão, ó Deus. Que o Senhor possa estar olhando para cada alma aqui presente, ó Pai, aqueles que estarão vendo este culto, meu Pai, pelo YouTube. Pai, que o Senhor possa estar perdoando, ó Pai, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Que o Senhor possa estar olhando para o íntimo de cada coração aqui, meu Pai, que se quebranta diante de Ti, ó Deus, pedindo o Teu perdão. Pai, eu peço que o Senhor possa estar olhando para cada servo Teu aqui presente, ó Pai, que está se colocando diante de Ti para pedir o Teu perdão. Que o Senhor possa estar atendendo, ó Pai, a oração dos Teus filhos, ó Pai, e que o Senhor possa estar confortando a cada coração. Senhor, também neste momento nós gostaríamos de entregar a Ti, ó Pai, cada pedido de oração, Pai, aqueles pedidos que foram colocados em palavras, ó Pai, que foram escritas no papelzinho, colocados na caixa de oração, aqueles também que não foram confessados, ó Pai, que as pessoas guardam somente em seus corações, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Pai, olhando para cada pedido também, ó Pai, e que o Senhor possa estar atendendo conforme a Tua vontade, ó Pai, seja uma causa de trabalho, uma doença, ó Pai, seja qual a causa que for, ó Deus, que o Senhor possa estar atendendo a oração dos Teus servos, ó Pai, que o Senhor possa estar ajudando, ó Pai, capacitando a cada um, ó Deus, é que nós Te pedimos e pela fé nós Te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém.
Louvado seja o nosso Deus. Amados, abra ainda a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Assim diz o Senhor: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse é o momento em que nós estaremos fazendo a oração, abençoando a todos os dizimistas e ofertantes. E você que está aqui na igreja, que trouxe seu dízimo, sua oferta, você terá a oportunidade de colocar no gasofilácio durante a oração. Enquanto eu estiver orando, você poderá então trazer o seu dízimo, sua oferta. Você que está em casa, segure o seu dízimo, sua oferta aí nas suas mãos, e nós estaremos abençoando também esse momento. Na verdade, eu vou pedir para que o diácono Mateus faça essa oração por todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós diante de Ti apresentamos nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai, que você seja alargando as nossas fronteiras, Pai, a cada dizimista, a cada ofertante, aqueles também que não puderam dizimar e ofertar, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor esteja entrando com providência em nossas vidas, Pai. O Senhor esteja abrindo portas, Pai. O Senhor esteja dando oportunidades para cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Repreende o devorador de nossas vidas, Pai. Tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, Senhor. Tudo aquilo que tem feito com que o nosso dinheiro vá rápido. Até mesmo, Pai amado, ao nosso senso de ser muito consumista, Pai. Nos controle, Espírito Santo. Nos ajude e nos ensina, Senhor, a usar nosso dinheiro de forma sábia, principalmente para o Teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Podemos assentar, amados? Como nós dissemos no início do culto, já fazia, até nós estávamos conversando, eu tenho marcado aqui no meu caderno, o primeiro culto online que nós fizemos foi no dia 22 de março. Então, desde o dia 22 de março é que nós estávamos online. Então, quanto tempo? 22 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses, quase 6 meses, né? 5 meses e meio, aí de culto online. Então foi um longo período, né, somente de culto online, mas o importante é que nós continuamos na presença do Senhor, porque nós temos que estar sempre na presença do Senhor, independente das circunstâncias, porque nós sempre louvamos a Deus. Até tem um cântico, né, que a gente não olha as circunstâncias, e a nossa alegria não é pelas circunstâncias, mas sim de adorar e de servir ao Senhor Jesus. Então, amados, a nossa alegria é inclusive no momento de pandemia, inclusive no momento de tristeza, nós temos que ser alegres. Quantos e quantos foram-se embora por causa dessa doença? Não só por essa doença, outras doenças acabaram sendo esquecidas por causa do Covid-19. E muitas doenças levaram muitas vidas também, além do Covid. Então, foram momentos, sim, de tristeza, momentos, sim, de muitas perdas, mas momentos também para que a gente fortaleça a nossa fé. Momentos
para fortalecer os laços em família, fortalecer os laços que às vezes, né, estavam sendo quebrados, e eram momentos que a gente teve aí uma oportunidade de fortalecer também dentro das famílias. Então, que nós permaneçamos agora com a nossa fé em ação, com nossos laços em ação, a saudade dos irmãos, de estar na igreja, porque às vezes era tão comum, está na hora de ir para a igreja, domingo chegou, 18 horas é o culto e tal, olha, não sei o quê. Aí vira comum, né? Fica corriqueiro. Aí nem se dá importância quando, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja, vou descansar, vou ficar em casa. E agora deu-se esse valor de ir até a igreja. Puxa, que saudade de estar na igreja, que saudade de rever os irmãos, inclusive dos abraços e dos apertos de mão que ainda não podemos fazer, que ainda estamos proibidos de fazer. Que saudade, e realmente que saudade, que vontade das aglomerações, embora muitas pessoas continuem fazendo, mesmo estando proibido de fazer. Mas quantas coisas nós aprendemos também a dar valor. E nós temos sempre que olhar as coisas boas, sempre, e agradecer a Deus por tudo. E agora eu convido você a ficar em pé. Você que está na sua casa também, você estará agora louvando ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos estar louvando com o hino Jesus em tua presença. Amém? Vamos, neste momento, navegar no oceano do Espírito, amém?
Que ele é o leão da tribo de Judá, amém? Ele é o leão da tribo de Judá, nos tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força de fraqueza, uma torre em tempo de guerra, oh, esperança de Israel. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor.
Louvado seja o nosso Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? E é o leão da tribo de Judá que nós adoramos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Mateus 22, versículo 42. Mateus 22, 42. Quem encontrou, diga amém. Você de casa também que nos acompanha, pega a sua Bíblia, abra aí em Mateus 22, 42. E assim diz a palavra do Senhor. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela leitura que fizemos da tua palavra. A tua palavra é viva, é verdadeira e eficaz. E neste momento, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale com a igreja, fale conosco, Senhor. Que ouvidos estejam totalmente abertos a ouvir a tua voz. Mentes e corações totalmente cativos ao Senhor neste momento. Nenhuma distração ou perturbação nos impeça de te ouvir, entender o que o Senhor deseja para cada um de nós e praticar, Senhor, na nossa vida. Fala agora, Senhor. Pai, eu me coloco agora diante do Senhor como instrumento do Senhor. Me usa para que ao falar não seja eu, mas o teu Espírito Santo fale através de mim. Me usa e fale com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar? Nesse versículo que nós acabamos de ler, há uma pergunta a respeito de Jesus Cristo. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E essa pergunta agora eu transmito a você. Responda para si mesmo onde você está. Não precisa falar alto, responda aí para você. O que você pensa de Jesus Cristo? O que você acha que Ele é? De quem você acha que Ele é filho? Ah, pastora, Jesus é filho de Deus? Jesus Cristo é filho de Deus. Jesus é muito mais do que as pessoas só falam do que Ele pode ser. Jesus Cristo é muito mais do que nós possamos pensar. Ele é tudo em todos. E nós vamos ver hoje 5 características de Jesus Cristo que mostram quem é Jesus, o Cristo. Primeiro, Cristo. A palavra Cristo significa o quê? O próprio dicionário da língua portuguesa, se você procurar Cristo, ele vai te dar o seguinte significado: o que é ungido, o que é consagrado. O próprio dicionário, você não precisa nem ir na Bíblia, num dicionário bíblico, para buscar um significado de Cristo mais a fundo, para saber o que Ele vem a ser. Jesus Cristo, a palavra Cristo para o dicionário da língua portuguesa é
aquele que é ungido, o que é consagrado. Então, Cristo, ele é ungido, ele é consagrado. Ungido e consagrado por quem? Por Deus. Deus ungiu Cristo, Deus consagrou Cristo, tanto é que o enviou para este mundo para salvar toda a humanidade. E só Ele podia fazer isso. Por isso ele foi ungido para essa missão. Ele foi consagrado para essa missão. Nós, cada um de nós, temos uma unção diferente. Cada um de nós temos uma consagração diferente. A própria Bíblia diz: uns foram chamados para apóstolos, para mestres, para presbíteros, para pastores, e aí vai falando. Quer dizer que cada um tem uma missão, tem uma unção diferente, tem uma consagração diferente. Isso não significa que um é melhor que o outro, com exceção de Cristo. Cristo é melhor que todo mundo, com certeza. Aliás, sem Ele, nós não somos nada. Precisamos e dependemos dele. Mas as 5 características que nós vamos ver, respondendo essa pergunta, quem é Cristo? Primeiro, e eu vou ler alguns versículos juntos, eu vou até usar o meu celular, para ir mais rápido na leitura, que eu acho que é muito importante nós fazermos a leitura de todos esses versículos, que vão tratar das qualidades de Jesus Cristo. Está em Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25 traz a primeira qualidade de Jesus, que é: Ele é Salvador. Olha o que diz Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Então, quem é Cristo, primeiramente? É Salvador. A Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Mas por um homem entrou a salvação no mundo. Quem é esse homem? Jesus. Então Jesus é o Salvador. Hebreus 7, 25 diz: aqueles que se achegam a Deus, através dele, ele salva. É isso que está escrito em Hebreus 7, 25. Então o Cristo que perguntaram em Mateus 22, 42, quem vocês acham que é o Cristo? Ele é o Salvador. Ele veio a esse mundo sendo Deus, se fazendo homem, nasceu de uma mulher, da Virgem Maria. Sim, por que Virgem Maria? Porque Maria era virgem. Nunca tinha estado com um homem. Ela era virgem, nunca tinha tido relação sexual. Por isso que é Virgem Maria. Foi concebido pelo Espírito Santo. Teve uma infância com Maria e José, que era seu padrasto, seu pai aqui na terra. Uma infância de uma criança comum, mas ele era comum? Não, tanto é que ele era diferente dos seus irmãos aqui na terra. E então, cresceu, teve um ministério maravilhoso aqui na terra, mas chegou uma hora que ele começou a sofrer. Sofrer por amor, por se doar, até que ele foi morto na cruz,
mas no terceiro dia ressuscitou, depois ascendeu aos céus. E a Bíblia diz que hoje ele está assentado à direita de Deus Pai. Tudo isso por quê? Para salvar a humanidade. Salvar a humanidade da morte eterna. Porque quando o pecado entrou no mundo por Adão, a humanidade então estava condenada à morte eterna. Aí Jesus passou por tudo isso para então vir com a salvação. E todo aquele que se achega através de Jesus Cristo até Deus e o recebe como Senhor e Salvador, está perdoado e salvo e recebe a vida eterna. Então, Jesus é Salvador. Repitam, digam, Jesus é o Salvador. Amém? Segundo, está em 2 textos de Mateus, que nós já vamos ler. Ele é mestre. Vamos lá, Mateus 7:29, primeiramente. Mateus 7:29. Porque as ensinava, e essa as ensinava, ele está se referindo, se você ler o texto, sobre as multidões, sobre as pessoas, tá? Como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas, os que escreviam as leis, os senhores das leis daquela época, ensinavam, mas não tinham autoridade. Não eram mestres. Jesus não, ele era mestre. Ele ensinava com autoridade. Vocês, quando vê alguém ensinando, e vocês falam assim, aquela pessoa sabe do que está falando. Aquele sim é um bom professor. Né? Todos aqui já passaram por bancos escolares. Todos. Seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, alguns já no ensino superior, mas todos já passaram. E todos têm condição de falar isso que eu estou falando. Vocês vão se lembrar, inclusive. Falar assim, aquele professor vai aparecer na sua mente. Puxa, o professor X era um mestre. Porque ele sabia do que ele falava e eu gostava de ouvi-lo. Agora, já o professor X, não gostava muito não, acho que ele não sabia muito o que ele estava falando. Pensem bem, vocês vão saber do que eu estou falando. Por quê? Porque ensina com autoridade. E Jesus sempre ensinava com autoridade. Aliás, ensinava não, ensina até hoje com autoridade. Porque ele está vivo. Amém? E a sua palavra permanece até hoje. Mateus ainda, 23, 8. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Só Jesus é o verdadeiro mestre. Ele é o mestre dos mestres. Eu achei interessante que mestre, quando eu fui procurar no dicionário, ele fala justamente isso, que eu gosto muito de estudar olhando o dicionário. Porque o dicionário, muitos falam assim, pai dos burros, é nada. Para mim, dicionário é pai dos inteligentes. Porque quando você busca o dicionário, você quer aprender mais. Então, você está sendo inteligente, aprendendo mais. E aí, então, ele fala justamente o que a Bíblia fala. É muito interessante quando você estuda a Bíblia junto com o dicionário secular. Porque você vê que a Bíblia é maravilhosa. E tudo se encaixa. É como a ciência. A ciência, quando tenta dizer que a Bíblia não é verdadeira, ela se dá mal. Porque quanto mais se estuda a Bíblia, aí que chega a conclusão que a Bíblia está certa. Não tem como. E aí fala exatamente isso. O mestre é aquele que ensina. Olha a palavra que o dicionário usa. Pessoa
dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. Vê se isso não se enquadra a Jesus. Jesus era uma pessoa dotada de excepcional saber? Sim ou não? Sim. Jesus tinha, quando eu leio as palavras de Jesus na Bíblia, eu fico pensando, meu Deus, que coisa fantástica. Que saída que ele tinha, quando chegavam aqueles fariseus para atacá-lo, para ir lá e prensavam ele na parede, ele tinha cada saída, e sem agressividade, com a palavra, e ele deixava os fariseus sem fala, eles não tinham argumento. Por quê? Porque ele era de excepcional saber, de uma competência, de um talento, e era em qualquer ciência ou arte. Inclusive tem livros falando que Jesus é o maior mestre que já existiu. Então, Jesus, ele é o Salvador. Jesus, ele é o mestre. Amém? Terceiro, ele é poderoso. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Deus ungiu a Jesus com o quê? Com o Espírito Santo e com poder. Tanto é que só o nome de Jesus faz os demônios estremecerem. Só o nome dele. Imagine a presença dele. Tanto é que Jesus não precisava nem pôr a mão numa pessoa endemoniada. Quando ele expulsava um demônio, ele só precisava falar: espírito imundo, sai dessa pessoa. Na hora. Na hora. Porque ele era o verdadeiro poder. Ele é poderoso. Quem tem poder, tem força ou grande influência. Jesus tinha força? Tinha. Mas ele era uma força o quê? Ele era musculoso? Jesus ia na academia, fazia ginástica, halterofilismo. Benildo faz halterofilismo, ele gosta de fazer isso, né? Ele é fortinho, olha lá. Mas não é essa força, não é esse poder. Ele era forte, poderoso de outra coisa, é outro poder. Agora, ele tinha grande influência? Com certeza. Tanto é que ele tinha grande influência, que multidões o seguiam, que ele incomodou os fariseus, que eram os senhores da época, eu vou fazer entre aspas, tá? Porque na minha opinião é isso, os espertos da lei, porque para mim eles não sabiam nada, eles achavam que sabiam da Bíblia, que na época era o Velho Testamento, eles achavam que sabiam da lei, achavam que sabiam tudo, ensinavam o povo, mas na verdade não sabiam. Sabe por quê? Eles podiam saber a letra, mas eles não praticavam. Eles não sabiam interpretar aquilo e viver aquilo. Eles faziam coisas erradas. E quem ensina e não pratica, não sabe o que está falando. Então Jesus, ele é poder. Ele é
poderoso. Por quê? Porque ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. E a Bíblia é cheia de relatos falando de Jesus, que por onde ele andou, ele curou. E não foi uma pessoa, não foram duas, não foram três, foram milhares de pessoas curadas por Jesus. Doenças que na época eram tidas como incuráveis. Lepra. Hoje, a lepra tem cura. A hanseníase, ela tem cura. Mas na época não tinha. As pessoas eram colocadas em cavernas, em buracos, para ir caindo pedaços e morrerem isoladas de família, sozinhas, passando fome e necessidade. Cegos enxergavam, paralíticos, coxos andavam, mudos falavam, mulheres estéreis ganhavam, davam luz, tinham filhos. Pessoas endemoniadas com legiões de demônios eram libertas. Jesus podia fazer assim e pronto. Ele não precisava nem estar no lugar. Assim como aquele centurião que o procurou e disse que o servo dele estava morrendo, estava doente. E Jesus falou, vamos até a sua casa. Ele falou, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. É só o Senhor falar que meu servo vai ser curado. Porque o Senhor é um homem de poder. Eu sou um homem de poder, o centurião fala para Jesus, e eu sei que se eu falar para os meus subordinados, faça, eles vão fazer, não faça, eles não vão fazer, e o Senhor é um homem de poder. Se o Senhor falar que ele vai ser curado, ele vai. E Jesus ainda olhou para os seus apóstolos e disse, nem em Jerusalém eu vi fé igual a essa. E disse, vai, o seu servo vive, está curado. E foi o que aconteceu. Uma palavra apenas. Ele ressuscitava mortos, como o filho daquela viúva que ele encontra no caminho, e vê o desespero daquela mãe, que já tinha perdido o marido, estava viúva, o único filho dela. E ele então põe a mão no menino, que não podia pôr a mão no morto, inclusive naquela época, que era uma abominação. Jesus põe a mão e fala para o menino se levantar, e ele se levanta, como Lázaro, que ele ressuscita depois de vários dias, morto. Tudo isso é o quê? A unção que Jesus recebeu de poder de Deus. E hoje, muitos recebem a unção também de cura, de libertação. Às vezes, não são todas as unções iguais de Jesus numa pessoa só, mas dividida em várias pessoas. Só que as pessoas têm que entender que não são elas que fazem, mas fazem por meio de Jesus Cristo. É Ele que usa as pessoas para fazer. Porque quando Ele subiu para o céu, Ele falou que deixava para os apóstolos, e aí vem para nós, todos nós, fazermos, que nós faríamos coisas maiores do que Ele. Claro, sempre no nome dEle. Inclusive, me lembro agora de uma ocasião que um possesso chega para os apóstolos, e os apóstolos não conseguem tirar o demônio. E Jesus chama a atenção e diz assim, tudo bem, ele fala que existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Mas antes de falar isso, ele fala uma coisa muito forte. Os apóstolos perguntam assim, por que, mestre, nós não conseguimos expulsar? Por causa da vossa incredulidade. Significa o seguinte, eles não tiveram fé que era por Jesus Cristo que eles podiam fazer. Eles acharam que eles já eram suficiente, autossuficiente, eles podiam fazer, porque eles já tinham feito outras vezes. Então a humanidade tem que entender que o poder não é nosso, o poder é Jesus Cristo. Quarto, Jesus, Ele é amigo. João 15, 14.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus diz que nós somos seus amigos, se nós o obedecermos. Que privilégio ser amigo de Jesus. E o que é ser amigo? Amigo é aquele que ama, aquele que demonstra afeto. Jesus nos ama, Ele é nosso amigo. E o que precisa, pastora Cláudia, eu fazer para me tornar amigo de Jesus? Você deve amá-lo e obedecê-lo. Tão simples. Fazer o que agrada ao Senhor, obedecer ao Senhor. E Jesus é nosso amigo. Inclusive, nós sempre louvamos, com aquele hino. Encontrei um grande amigo, Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Ele é o nosso amigo. E nele nós podemos confiar. Amém? E a quinta característica de Jesus, Ele é juiz. 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o juiz justo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Hoje, nós dizemos que Jesus é nosso advogado. Tem louvores que falam sobre isso. Mas quando Jesus retornar a esse mundo, quando Ele voltar novamente, Ele não virá mais como advogado. Ele virá como juiz, para julgar grandes e pequenos, julgar todas as nações. E todos nós teremos que nos apresentar diante do trono. Diante do trono não, diante do julgamento. Haverá um julgamento e um juiz. Quem já esteve no fórum? Ou para assistir alguma audiência, ou um júri. Alguém já foi? A Lúcia já? Só a Lúcia? Gabriela? Tá, a maioria não foi ainda. Eu vou falar, se for uma audiência, você vai entrar numa sala pequena, onde vai ter o juiz na mesa principal, do lado do juiz, o seu secretário, onde vai digitar tudo o que vai acontecer naquela audiência, ou gravar, que agora tem tudo gravando, Uma mesa comprida na frente do juiz, aonde de um lado estará o promotor de justiça, do outro lado o advogado com o réu, isso justiça criminal. Se for cível, do lado onde eu falei promotor, estará o outro advogado com o autor. Certo? São as partes. E ali acontece tudo, e o juiz é que vai analisar toda a sentença, a audiência, ouvir as testemunhas, ouvir as partes, para depois dar a sentença final. No júri, o júri é somente para crimes dolosos contra a vida. Doloso quer dizer, teve vontade de matar. Tá? Crime que teve vontade de matar. Então, o júri só para isso. Então, quando vocês veem homicídio com vontade de matar, é para júri. Aí é aquele que aparece nos filmes. Que, aliás, na corte americana, tudo é júri. Lá é diferente do Brasil. Tá? Tudo é júri. Aí tem o juiz lá na frente, promotor do lado dele, secretário do lado dele. Do lado aqui, do lado tem o advogado com o réu e os 7 jurados, no nosso caso. Porque no americano também é mais. E aí, eu falo que é um teatro, Ganha quem fala mais bonito. O advogado ou o promotor, porque vai ter que convencer quem? Os jurados. E os jurados não são pessoas que entendem de lei. São pessoas comuns, cidadãos comuns. E aí, então, quem fala mais bonito é que ganha. Só que quem faz a sentença em cima do julgamento dos jurados é o juiz.
Só que não é o juiz que condena no júri, nem absolve, são os jurados. Agora, na audiência, nos processos comuns, quem condena e quem absolve é o juiz. E Jesus vai fazer isso com a gente. Vai estar a mesona, né? Não sei como vai ser de fato, estou fazendo pelo que acontece aqui, né? A mesona na frente, os anjos do lado de Jesus, a tropa. Quando o réu é preso e é levado para o juiz, tem a escolta, né? Então a escolta leva o réu até lá. Vai ser mais ou menos assim, a escolta de anjos, junto com Jesus, os demônios ao derredor, para ver quem que vai pegar, quem for mandado para o inferno, Jesus na frente com o livrão da vida, e aí vai chamando as pessoas. E cada pessoa que comparecer diante de Jesus, ele vai falar a vida toda da pessoa. Tudo. E aí vai falar, apartai-vos de mim. E aí os demônios, já levam. Ou, seja bendito, venha, bendito ou bendita do meu Pai. Vai para o gozo eterno. Aí os anjos vêm, abraça a pessoa e leva para a vida eterna. Esse é Jesus. É o nosso juiz. Então nós temos que nos acertar com Ele agora, enquanto Ele é Salvador, enquanto Ele é Mestre, enquanto Ele tem o poder. Ele sempre vai ter o poder, né? Porque, inclusive como juiz, enquanto Ele é amigo. Porque quando Ele for juiz não tem mais jeito. Aí passou toda a fase de salvação, toda a fase de ensino e toda a fase de amizade. Aí Ele vai bater o martelo. E aí não tem mais jeito. Então vamos refletir nessa palavra. E aí eu pergunto para você de novo, pense aí no seu lugar, quem é Jesus para você? Quem é o Cristo para você? Ele é Salvador? Ele é seu mestre? Ele é seu amigo? Você acha que Ele é poderoso desse jeito mesmo? Você acha que Ele vai ser juiz? Que Ele é juiz? Pensa nisso. Tenha uma vida certa diante do Senhor. Viva a palavra de Deus. Para você ser recebido pelo juiz como amigo. Ser recebido pelo juiz e ser encaminhado para ser abraçados pelos anjos e ser levado para o gozo eterno. Amém? Vamos nos colocar em pé? Nós vamos estar orando, eu quero orar por você. Nós vamos orar para encerrar também o culto. Vou impetrar a bênção. E que vocês tenham uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias. Lembrem-se, o Senhor está com você, independente do que você venha passar, momentos difíceis, momentos alegres. Se você tem um sonho, coloque nas mãos do Senhor. Não desista. Participe sempre dos devocionais que nós temos realizado, toda terça, toda quinta. Eu sei que tem gente que trabalha, não pode no horário, mas dá para você assistir depois, que fica gravado, né, no meu canal lá do YouTube. Quem pode ao vivo também, 14 horas na terça, 14 horas na quinta-feira. E continuamos com os cultos presenciais, domingo às 18 horas. E, para quem não pode, você que nos assiste, também a transmissão pelo canal do YouTube, sendo colocado, compartilhado também no Facebook, tanto no meu Facebook, como também na página da nossa igreja. Então, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigada por esses momentos em que passamos unidos na Tua presença. Seja aqui na igreja presencial ou pela internet, mas nós Te louvamos e agradecemos por essa oportunidade. Obrigada por nos ensinar, por falar conosco. Obrigada por passear em nosso meio,
seja aqui na igreja ou na casa daquele que está nos assistindo, Senhor. Obrigada por falar conosco. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, misericórdia. Dá-nos uma noite de descanso abençoada. Para os que estão aqui na igreja, leve em segurança agora para os lares, Senhor, livrando dos acidentes de trânsito, do homem maligno, das armadilhas do diabo. Dá uma noite de descanso para todos, Senhor, renovadora das energias, e uma semana de vitórias e de bênçãos. Nós te pedimos, ó Pai, que esteja conosco, nos guardando e protegendo de todo o mal. Nos cubra com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Recebam a bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a consolação de Deus Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até domingo que vem, em nome do Senhor.